Estamos de volta aqui com o nosso AgroB, de Minas para o Brasil, de Minas para o mundo, de Minas para você que está em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, você que está em Patinga, no Vale do Aço, Governador Valadares, da região leste de Minas, e Patinga está acompanhando a gente. Quero mandar um abraço para você de Belo Horizonte, Contagem, Betim, Nova Lima, Sabará, região metropolitana. Está chegando aqui no programa agora, esse programa dedicado a falar sobre o agro, agricultura, agropecuária, o agronegócio. Eu estou recebendo aqui a professora do curso de Medicina Veterinária da UNA e médica veterinária, a Ana Scott. Ana, essa área da medicina veterinária, né, ela tem sido descoberta por muitos alunos, estudantes que querem ingressar na profissão, né? E recentemente a gente, conversando sobre essa questão da medicina veterinária, são hoje 500 faculdades de medicina veterinária no Brasil. Essa turma que está saindo tem emprego para essa turma toda mesmo, ou seja, tem muito caminho. Mas uma situação dessa, como a vaca louca, ela cria assim, dificuldades para o setor que pode, de certa forma, nos deixar preocupados com o futuro mesmo do agro. A gente está vivendo uma questão sanitária importante no Brasil, mas acende uma luz amarela? Olha, eu acredito que não. Assim, isso que está acontecendo é uma coisa que já aconteceu outras vezes e que vai passar. Isso, a gente está no meio do furacão agora nesse momento, até não ser decidido nada, mas isso vai passar. Não é uma coisa pontual que vai afetar o agro brasileiro. O agro brasileiro, ele é muito forte. Então, para acontecer alguma coisa realmente que vá abalar isso, teria que ter uma coisa muito mais séria. E o Brasil, ele se mostra muito aberto, transparente com os compradores dele, né? Então, isso dá uma credibilidade. Por mais que esteja acontecendo isso, mas isso é um alto embargo. Foi uma decisão do Brasil, juntamente com a China, de fazer isso para se proteger também. Então, eu acho que isso é um cenário que vai passar, não é um alerta vermelho, não. Pois é, então não tem luz amarela, não tem luz vermelha, vamos aguardar. Agora, professora, a gente pensando na doença e, mais uma vez, batendo na tecla da contaminação. A vaca louca, quando ela tem aí uma força dentro, né, do país, que ainda bem não tem, ela corre-se o risco de uma transmissão humana? Com certeza, com certeza. É por isso que existem os programas sanitários, que vão tentar impedir que isso aconteça. Então, esses programas sanitários tentam barrar animais mais velhos de serem abatidos, na verdade, não barrar que eles sejam abatidos, tá? Mas colocar uma peneira a mais aí nesses animais mais velhos. Então, dentro dos frigoríficos, a gente tem um programa de controle dessa doença específico para a doença da vaca louca. A gente tem os programas sanitários exclusivos do Ministério da Agricultura para ficar monitorando focos e possíveis casos, que foi o que aconteceu lá no Pará. Então a gente tem todo um apanhato aí para a gente tentar burlar não, na verdade, tentar fugir aí dessa questão que você está falando de acontecer um boom, né, dessa doença. Bem corrigido. Não, nada de burlar, é de certa forma, colocar um cercadinho aí no que diz respeito a esse problema. Já tivemos vaca louca no Brasil, doutor? Já tivemos vaca louca no Brasil. Em 2021, a gente teve exatamente assim, esse cenário bem parecido. Em 2021, há pouquíssimo tempo atrás, né? A gente teve um caso de vaca louca aqui em Minas, não sei se você está lembrado, foi até aqui em Belo Horizonte, e outro no Mato Grosso, se eu não me engano, ou Mato Grosso do Sul, agora eu não tô lembrando exatamente. É Mato Grosso, isso. É Mato Grosso. Então também foram casos atípicos, foram animais identificados, eles foram eliminados, não há risco nenhum de contaminação. Tá? O Brasil, ele é considerado pela OIE um país com risco insignificante de vaca louca. Então isso quer dizer que ele está no risco mais baixo que existe. Temos países que já tiveram aí dificuldade com a agropecuária tão grande, com a vaca louca, de certa forma, sendo disseminada. Dá para a gente exemplificar assim, um país que passou por isso? Sim, a gente tem aí a Inglaterra.
Um caso bem clássico, que foi onde começou esse boom da vaca louca e eles perderam por um tempo esse controle e houve sim a disseminação da vaca louca da forma clássica, então a ingestão desses prions por outros animais e a contaminação de humanos também. Então, quando aconteceu esse boom, foi bem complicado para eles retornarem a confiança do mercado, retornarem a essa questão sanitária, né, segurança alimentar e tudo. E hoje em dia ainda existem alguns países da Europa que têm um risco, sim, significativo dessa doença e que não são como o Brasil. O Brasil, ele é considerado um país, sim, exemplo em questão de vaca louca. A carne que o brasileiro consome hoje, internamente, ela tem uma qualidade endereçada, uma qualidade selada, uma qualidade que a gente é digna de um grande negócio que é o agro? Com certeza. O Brasil, em questão de inspeção de alimentos, que a gente está falando dos frigoríficos, a gente está falando dos laticínios, tudo, ela é um país modelo para outros países. Ela tem essa questão sanitária muito bem organizada e muito bem feita essa estratégia para tentar impedir que doenças, não só como a vaca louca, chegue ao consumidor. Então, existem médicos veterinários oficiais dentro de cada frigorífico. Existem, além dos médicos veterinários oficiais, os médicos veterinários responsáveis técnicos, que são os responsáveis técnicos particulares de cada empresa. Então, existe uma equipe muito grande, existe uma equipe de qualidade dentro dos frigoríficos, fora que o nosso gado é um gado bom. É um gado muito bom, são animais muito bons. O Brasil, ele trabalha muito bem a genética dele, ele busca melhorar, ele busca evoluir, ele busca uma carne de qualidade, ele acompanha a tendência do mercado. Então, é um país exemplo, sim, e os brasileiros podem ficar tranquilos que a carne que eles consomem é de qualidade e que eles não estão correndo risco nesse momento de ingerir qualquer carne consumida com vaca louca, contaminada com vaca louca, ok? Com prion ali, porque esse animal, ele foi destruído, né, eutanasiado na fazenda, ele nem chegou aí para o frigorífico, nem nada, não há risco dele contaminar ninguém aqui, esse caso especificamente. A gente comemora, né, por exemplo, agora recentemente, Minas Gerais livre da febre aftosa, sem precisar vacinar, ou seja, já estava livre antes, com vacina, outras medidas de segurança. Agora, existem, assim como a febre aftosa, a vaca louca, a gente tem outras doenças que estão sempre sendo monitoradas aí para serem protegidas, ou seja, assim como a gente, como ser humano, tem várias doenças que a gente pode, né, ser acometido, os animais também, né? Com certeza, existem os programas sanitários, o Ministério da Agricultura, ele tem vários setores. Dentro de um dos setores, ele tem o setor sanitário, onde tem vários tipos de programa. Então, tem programas voltados para doenças de suínos, para doenças de aves, para doenças de bovinos. Então, dentro de bovinos, não é só aftose, vaca louca, a gente tem vários exemplos que a gente pode citar aqui. A raiva mesmo é uma delas. A raiva é uma doença que existe um programa sanitário onde se faz o controle dessa doença, através da vacinação, das campanhas, né, da questão dos médicos veterinários sempre estarem informando casos suspeitos. Então, existem vários programas que nos asseguram, nós consumidores, de que a gente está consumindo um alimento seguro. Muito bem, gente. Eu acho que foi bem esclarecedor esse papo. Estava precisando ter esse papo aqui, né, para a gente poder falar da vaca louca, já que a gente está aqui todo dia falando do agro, diariamente mesmo falando do agronegócio, da agricultura, da agropecuária. Professora, tem alguma coisa sobre a vaca louca que a gente pode ainda deixar aqui de recado para as pessoas? Qual que é o recado final que a gente pode deixar? Acho que esse recado que foi dado aqui, né, para as pessoas terem tranquilidade no que diz respeito ao consumo da carne já é super válido, mas qual que a gente pode deixar de mensagem final aqui para as pessoas sobre essa doença mesmo, desse momento em que a gente está esperando algo, mas, gente, não é a primeira tempestade, não. Vão vir outras, mas aí as coisas vão se ajeitando, né? Eu acho que, em primeiro lugar, aqui, a gente é brasileiro e não desiste nunca, Exato. Né? Então, a gente tem que estar otimista, sim, que essa fase vai passar, que esse exame vai sair logo e que as fronteiras vão voltar a abrir
para exportar para a China. Lembrando também, gente, que esse alto embargo ocorreu apenas com a China. Os outros países estão exportando normalmente. Exatamente. Então, assim, não é nada que tem a Rússia anunciou que não vai comprar a carne do Pará, por enquanto, mas algo muito específico, né? Tá até a análise do exame. E eu acho que às vezes pode ser que a gente chegou no momento de se discutir assim, realmente, casos atípicos, eles merecem alto embargo? Pois é. Quem sabe a gente não vai repensar esse acordo sanitário? Perfeito. Né? Seria um momento da gente talvez repensar esse acordo sanitário? Pode ser interessante para a gente. Como diz aquele velho ditado, se o agricultor não planta, o brasileiro não janta. Se a China não tiver essa carne também, ela vai ter muita dificuldade. Muita dificuldade. Então, assim, a gente está dizendo aqui de um embargo que, na verdade, é um alto embargo e, na verdade, é uma decisão ali, né, da China, né, nesse contrato que a gente já discutiu aqui, que é complexo. Mas a China também tem muito a perder ao não adquirir a carne brasileira, então a gente tem todo um processo para acompanhar. E eu queria só deixar um último recado aí para vocês, produtores, falarem também para a gente nos autorresponsabilizar por algumas coisas também e seguir as coisas direitinho de acordo com os programas sanitários. Então, gente, quando fala que não é para dar ração de origem animal para o seu animal, para o seu bovino, respeitem isso, né? Se tiver alguém dando cama de frango, por que é proibido dar cama de frango para... Né? Essa é uma discussão muito interessante. Por que é proibido dar cama de frango para bovino? Porque a cama de frango, ela é o que é a cama de frango, né? É ali aquela parte que ficou embaixo das gaiolas dos frangos. E o que os frangos comem? Os animais, eles não têm chances de contaminar com vaca louca, então eles se alimentam de rações de origem animal. Né? E essas rações de origem animal, por mais que a gente tenha feito essa peneira, pode hipoteticamente ter aí esse prion. Então, se eu der uma ração de origem animal para o meu gado, ele pode se contaminar da maneira clássica, que é que a gente não quer aqui no Brasil, que é que a gente está livre há muitos anos, e se Deus quiser, com a ajuda de vocês aí, a gente vai conseguir continuar aí nesse caminho, de não ter forma clássica de forma alguma aqui. Que assim seja. Professora Ana Scott, do curso de Medicina Veterinária da UNA, quem quiser discutir esse assunto com você, te achar aí nas redes sociais ou quiser saber um pouco mais, como é que te encontra aí nas redes sociais? Meu Instagram é Ana Scott Vet, de veterinária, VET. Então é bem fácil de me achar lá. Eu trabalho exclusivamente com inspeção, então essa parte de alimentos é a que eu amo fazer. Então quem quiser trocar uma ideia, pode mandar uma mensagem lá para mim. E me seguir, que direto eu estou compartilhando o meu trabalho e as notícias aí do agro. Segue lá, gente. Segue também o nosso canal, viu? Lá no Instagram, @Canal Viver Brasil, e também no YouTube, Canal Viver Brasil. Você acompanha, inclusive, você chegou agora, tá assistindo esse programa na TV a cabo, você pode ir lá no YouTube e assistir esse programa de novo. Mas se você chegou no finalzinho, tá com preguiça de ir lá no YouTube, vai ter reapresentação desse programa também, se acompanha aqui ao longo da nossa programação. A gente volta numa próxima edição com mais um AgroB. Valeu!